houve alguém que nos sugeriu que nós, MIL, Movimento Internacional Lusófono, realizássemos, promovêssemos esta sessão de homenagem. A pessoa que teve essa ideia foi o Filipe Nobre Gomes, que esteja agora lá em baixo, mas de imediato essa ideia foi acolhida pela direção do MIL e por uma razão muito simples. Este movimento, criado recentemente, é um movimento que, como se infere pelo nome, promove a consciência lusófona, no sentido de uma cidadania lusófona, na esteira de algumas figuras muito relevantes da nossa cultura, como, muito em particular, Agostinho da Silva. Temos promovido algumas iniciativas, lançado algumas ideias, enfim, hoje não será a altura de falar disso, mas, obviamente, dado o cariz deste movimento, desde logo acolhemos essa ideia, porque Carlos Pinto Coelho, como toda a gente sabe, foi um grande divulgador da cultura lusófona. O próprio termo lusofonia, um termo até há pouco tempo muito pouco usado, foi ele uma das pessoas que em Portugal, ao nível dos mídias, começou a falar de lusofonia, de comunidade lusófona, de cultura lusófona, e obviamente nós registamos isso e também por isso a nossa homenagem, a homenagem do MIL, Movimento Internacional Lusófono. O Carlos Pinto Coelho chegou a conhecer-nos, apesar de nós sermos um movimento relativamente recente, enviou-nos inclusivamente um e-mail muito simpático, a dar conta de que estimava muito o nosso movimento, os ideais que nos moviam. Havia apenas, enfim, um pequeno diferendo relativamente a uma questão, de facto, é fraturante, ainda que para nós não seja uma questão decisiva, que era a questão do acordo ortográfico. Como sabem, o Carlos Pinto Coelho era muito desfavorável ao acordo ortográfico, o que para nós também nunca foi motivo, enfim, nunca seria motivo de exclusão ou de qualquer drama, porque entre nós, no âmbito deste movimento cultural e cívico, que já tem mais de 5 milhares de membros, há muito boa gente que, ou melhor, há tanta gente que defende o acordo como pessoas que não defendem o acordo. Portanto, isso para nós nunca foi propriamente um princípio fundamental para este movimento. Nós defendemos, no essencial, o reforço dos laços entre os países lusófonos, a todos os níveis, no plano político, no plano cultural, económico, social e, inclusivamente, no plano político. Temos tomado posições a todos esses níveis, em todos esses planos, e, obviamente, não sendo para nós indiferente essa questão, ela para nós não é decisiva, porque reconhecemos que essa convergência lusófona, esse reforço dos laços entre os países lusófonos, pode muito bem fazer-se sem passar pela questão do acordo ortográfico. Lançámos, depois, esta homenagem, anunciámos-la e rapidamente chegaram reações de pessoas que, desde logo, manifestaram vontade de estarem presentes. Falei também desta ideia a algumas pessoas muito próximas deste movimento, nomeadamente o António Carlos Carvalho, pessoa que inclusive agora aqui também dá cursos, e que eu sabia, todos nós sabemos que foi uma pessoa próxima de Carlos Pinto Coelho, que desde logo também se disponibilizou para ajudar no que for preciso e para encetar os contactos necessários. A Maria Luísa Francisco, também aqui presente, a direção do MIL, também promoveu alguns desses contactos. Enfim, em virtude de tudo isso, temos hoje a vossa presença, que eu muito agradeço, o Filipe Nobre Gomes, o autor da ideia, como há pouco referi, faz parte do nosso Conselho Consultivo, um órgão que tem 50 elementos de todos os países da CPLP, bem como de algumas regiões linguísticas e culturalmente afins, como a Galiza, Macau, Goa e Malaca. Já com o MIL,
exatamente por não estar ligado a nenhum partido, a nenhum governo, não está circunscrito ao perímetro institucional da lusofonia. Para nós, a comunidade lusófona excede em muito esse perímetro institucional dos 8 países da CPLP. Para além das muitas pessoas que aqui estão, como é visível, houve outras que, com muita pena, não podem estar hoje, não podem estar connosco. Uma delas foi, ou é, o Adelino Gomes, que nos fez chegar um texto. Eu vou ler esse texto e depois passaria a palavra ao António Carlos Carvalho e outras pessoas que se queiram pronunciar, que queiram falar de Carlos Pinto Coelho, que queiram evocar a sua memória. Não há nenhum guião estrito, falará quem quiser. É com muita honra temos aqui a Clara, familiares do Carlos Pinto Coelho, mas não se sintam constrangidos a falarem. Falarão quando e se quiserem, e esse convite é extensivo a todos os presentes. Passo então a ler o texto que o Adelino Gomes nos enviou. Vai chegar um dia, Carlos. Horas antes de me debruçar sobre o computador para te dirigir 2 ou 3 palavras de admiração, ouvi na rádio que antropólogos descobriram um grupo de humanos diferentes de nós, após análises a um dente molar encontrado numa gruta da Sibéria. Com essa descoberta concluíram poderem ter coexistido no planeta Terra, há 100 mil anos, 5 grupos de humanos. Os nossos antepassados diretos em África, os neandertais na Europa e em parte do Próximo Oriente, talvez o Homo erectus tardio, em Java, a forma anã do Homo floresiensis, na ilha que a nossa crónica crise financeira nos levou a vender aos holandeses, aqui há 100 e tal anos, e este grupo, agora analisado, os denisovanos. Entre as muitas outras coisas que ficámos a saber, só te acrescento que bastante longe desta gruta siberiana, a mesma equipa encontrou traços genéticos desses seres humanos. Na Melanésia, imagina. Sei que metade do que acabo de dizer chegava para começares logo a pensar. Que belo tema para abrir um noticiário. Horas depois, num desses jornais grátis que nos entregam na rua, vi que astrónomos descobriram sinais evidentíssimos de água na região interna do nosso sistema solar. Lembrei-me daquela notícia há uns meses, segundo a qual tinha sido descoberto outro sistema solar nos confins dos confins do nosso mundo. Ainda te encontravas connosco. Não te vi depois disso, mas era capaz de garantir que nesse dia ficaste à espera, como eu, que o telejornal abrisse com essa notícia. E que, como eu, uma vez mais, te perguntaste quando chega esse dia. O dia em que a morte de Pina Bausch, o novo livro de Gonçalo M. Tavares, ou ao menos o prémio que o seu Aprender a Rezar na Era da Técnica ganhou para melhor livro estrangeiro publicado em França em 2010, o doutoramento honoris causa de Lídia Jorge, no dia, quase na hora em que tu partias, mereçam, que digo eu, se imponham no alinhamento como bom pretexto para um direto de Wuppertal, de Paris, de Faro. Sim, está bem, 1 minuto e meio. Tu também eras rigoroso nos tempos televisivos, mas que apareça esse minuto e meio no Jornal das 20 horas da RTP1, da SIC, da TVI. O dia em que, na hora da recolha e do tratamento do que de importante se passou, aqui e em todo o lado, os nossos companheiros de jornada nesta profissão, o diretor, o coordenador, o editor, o repórter, vão ter a coragem de dar honras de abertura à mulher X, nossa antepassada da gruta da Sibéria.
ao gelo encontrado num asteroide, 65 cibeles, aos ecos chegados dos confins do universo. Dizem que, para fazer abertura, um acontecimento tem que ser algo de espetacular, porque, a não ser assim, as audiências navegam para outros canais. Mas tu já viste maior espetáculo do que abrir o telejornal na NASA, ou no CERN, ou mesmo no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, e juntar à volta de Nuno Santos? Não é esse, sabes bem. Este Nuno Santos é o astrofísico de 77 anos que trabalha numa equipa que nos últimos 12 anos já encontrou mais de uma centena de planetas. Juntar à volta do astrofísico Nuno Santos um filósofo, por exemplo, Fernando Gil, mais Dom Manuel Clemente, lá no Centro de Astrofísica, a pontuarem as outras notícias do dia: a crise da dívida soberana, o desembarque de Júlia Pinheiro na SIC, os golos de Ronaldo, com a meditação sobre o que é isto de haver inúmeras terras a girar em torno de inúmeros sóis. Estou a pregar a um pregador que sobre tudo isto nos deu lições que ficaram na memória coletiva. Vai chegar um dia, Carlos. Vai chegar esse dia que tu pronunciaste ao demonstrares que é possível, num minuto e meio, tornar uma notícia cultural num espetáculo de inteligência, de vida e de amor. Por isso te digo obrigado, Adelino Gomes.